Bem-vindos à Confraria das Lagartixas. Bom estar com vocês aqui. Denil, faz tempo que eu não te vejo aqui. A Diva, a Leila conseguiu vir, bem-vinda. A Ana, o Chico, Terezinha, querida Aninha, Adriana, bem-vindos, Maria Augusta. Gente, eu estou aqui, eu sou Cláudia, para quem não me conhece, eu sou Cláudia Belintani, eu sou curadora e mediadora da Confraria das Lagartixas. A gente criou um novo formato para a confraria. Antes a gente dava 10 minutos para as pessoas falarem, e aí cada um falava, né, de uma forma, e ficava uma coisa meio que solitária, não tinha troca, não tinha conversa, não tinha embate, não tinha essa coisa de interagir um com o outro. E aí nós resolvemos mudar, acho que é a segunda confraria que está nesse formato, e as duas foram maravilhosas, eu adorei, porque o que acontece? Nós vamos falar, vamos entender que a gente precisa dar espaço para o outro falar, mas a gente pode tirar a bola do outro. A gente pode entrar na conversa, a gente vai trocar figurinha. Eu peço que vocês não como foi o filme, o que é o conto, mas aquilo que vocês sentiram em relação ao conto e ao filme. E eu vou falar, acrescentar uma coisa que normalmente eu falo, mas vamos nos distanciar de polêmicas políticas. É um filme político, não tenho a menor sombra de dúvida, mas eu não quero polarizar, tá? Senão a gente perde o foco e se perde no processo. Então, o formato é diferente, a gente vai acabar um pouco mais cedo do que das outras vezes, mas o grande da história é poder trocar, conversar, discutir, aprender a ouvir, falar, dar espaço para o outro entrar. Que a gente está com esse filme do Denis Arcand, que eu trouxe ele novamente, depois do filme O Testamento, que mexeu com todo mundo. E eu trouxe As Invasões Bárbaras, que é um filme de 2003, e está muito atual, porque é um filme que trata da, da, dessa não aceitação daquilo que é diferente para mim, né? Nós temos aí um pai e um filho que têm posições políticas completamente diferentes, eles não se reconhecem, eles brigam, eles não se entrosam, um não aceita o outro nesse processo. E a gente traz o Denis Arcand, que traz várias invasões no filme. Ele começa com com 11 de setembro, né? Esse distanciamento das pessoas, essa mudança de gerações, né? Essa geração que entra, essa geração, o lance da globalização entrando. Ele fala das drogas, ele fala dos amores, ele fala dos desejos, ele fala das invasões e principalmente do sentido da vida, né? E mais ainda, do lance de ter amigos, de poder partilhar com amigos, e o que de fato é a vida, né? O que a gente vai deixar durante esse período que a gente viveu, e como é que a gente vai preencher esse espaço da vida, né? O nosso legado em relação à vida, e um final maravilhoso. Ele tem, claro, uma terceira pessoa, que é a Nathalie, que na verdade é a heroína, né, do filme, que ela, na verdade, ela é o anjo da morte, né? E tem esse embate dessas gerações também que se perdem no processo, essa droga invadindo, essa mudança de paradigma nos processos, que ele traz isso de uma forma magistral. E ele consegue dar um novo significado para a vida dele. Ele fala dos sonhos, fala que ele era um libertino, ele fala da política. O filme é uma continuação do declínio do Império Americano, e que é uma geração que ele traz os mesmos personagens, e é um pessoal que se reinventa, né? Que começa a ver essa geração se esvaindo, se esvaecendo, né? Para dar espaço para uma outra. E nesse final ele traz essa coisa do príncipe, né? Que ele traz esse filho, que é um filho extremamente capitalista, que o dinheiro é o poder, né? É o IUP, na verdade, que entra no processo, e que as coisas mudam, a globalização, o laptop, então, o que ele acreditava e como estão as coisas acontecendo, a coisa do hospital, do socialismo, dos sindicatos. Então, ele traz todo esse processo e esse distanciamento das pessoas, né? Em que hoje, que é um mundo em que tudo é comprado, em que esses desejos têm, esse gozo tem que ser intenso, rápido, e toda hora a gente tem que estar, né, tendo esse prazer insano que a gente não sabe de onde vem, mas a gente se perde da essência, que é
a gente poder partilhar, a gente poder dar um significado diferente para a história. E a Lígia, maravilhosa Lígia, a Lígia com esse Boa Noite, Maria, com esse conto que é uma obra-prima também, que essa coisa ela se mistura com a Clarice aqui, que ela vai buscar uma mão amiga no meio da finitude também. A gente não fala sobre a morte, as pessoas têm uma dificuldade feroz de falar sobre a morte, e é realmente aquilo que traz significado para a vida, né? É onde a gente começa a pesar as nossas histórias, as nossas experiências, essa coisa dessa entrada de como ela vai dar o fim para isso. Ela também está com uma doença terminal e como ela quer ter uma morte digna, como ela quer poder fazer essa escolha no final, assim como o Remy também faz essa escolha, né? Ele tem o direito de fazer. Também o Denis Arcand também contesta a religião, a igreja, ele faz, mas com uma delicadeza, com uma forma cômica também, que não, ele não é piegas, né? E traz o lance dos filhos, da família também, e que esse filho retoma isso, né? Que isso se reconstrói novamente. Muito lindo. Então, estou falando já demais. E agora a Carla não está aqui hoje, da Casa Frida. Hoje eu estou segurando a peteca sozinha, mas eu vou abrir agora para que vocês possam falar. E lembrando que a gente não vai ter um monólogo, mas que a gente vai falar pouco e que as pessoas podem entrar na conversa, vocês podem levantar a mão, vocês podem, não necessariamente eu vou dar, na mediação, eu vou dar vazão à mãozinha que está levantada, mas eu vou ver, entender que se existe algum diálogo, alguém pergunta alguma coisa ou fala outra coisa, outra pessoa, vocês podem entrar no meio da conversa, tá bom? Então, boa tarde, bem-vindos. Vamos começar a nossa ciranda. Chico, a palavra é sua agora, pode começar. Oi, boa tarde a todos. Cláudia, eu quero fazer uma pergunta, tá? Porque assim, eu estou adorando essa nova forma, achei fantástico e quero te parabenizar pela iniciativa, porque aqui é por aí mesmo, é mudar, né? A gente tem sempre que mudar mesmo. Mas eu quero saber, aí é uma dúvida pessoal, uma coisa minha, porque eu ainda preciso, né, principalmente com o tema de hoje, que é a eutanásia, eu escrevo alguma coisa, né? E eu me sinto mais à vontade lendo, porque com isso eu tenho assim uma certa segurança de estar, vamos dizer assim, colocando alguns temas que eu poderia esquecer falando naturalmente. Eu quero saber de você se eu posso, se não, está tudo Pode, bem. Chico, se for pertinente, breve, não tem problema, mas as pessoas podem te interromper na leitura, não tem Sim, problema. A gente não, tranquilo. pode, sem Pode problema. ser? Pode ser. Então tá, eu vou. Meus textos não são grandes, né? Então vamos lá. Eutanásia. Quando o corpo já não compõe com a mente e vice-versa. O corpo e a mente são dois modos diferentes de nossa existência, que possuem a mesma base comum, a substância vital. Logo, as necessidades do corpo não são as mesmas que as necessidades da mente, pois estão vinculadas a uma natureza distinta. O corpo necessita de movimento, ou seja, de mover-se pelo espaço produzindo ação. A mente precisa de ideias, ou melhor, criar ideias por meio da potência de pensar do pensamento. Mente e corpo existem em composição. Tudo que se passa no corpo é de conhecimento da mente. E tudo que se passa e tudo que a mente cria, o corpo percebe. A vida caminha por meio do fundo. Aqui que vai entrar o X da questão agora. A vida caminha por meio do funcionamento regular entre corpo e mente. Agora a bomba. Quando um dos dois tem suas funções elementares comprometidas, a vida tende a perder o sentido. Já estou quase acabando. Em nossa cultura consumista, aqui a crítica feroz, a nossa cultura consumista, individualista e competitiva, com a manutenção da vida a qualquer preço,
atende aos interesses do regime de soberania do poder que deseja controlar os nossos corpos. É o regime de soberania de poder, com exceção da morte, natural ou por acidente, quem vai dizer qual e como será a hora de nossa vida terminar. Para concluir, vejam os exemplos das guerras, onde se é permitido matar o outro em nome dos interesses do poder. Recomendamos o filme documentário Solitário Anônimo, 2007, de Débora Diniz. Obrigado, era isso aí, valeu. Obrigada, Chico. Obrigada, Chico. Ah, e só um detalhe: o objetivo da filosofia, porque ficou na última minha fala, eu senti que ficou esse elemento que é normal, mas o objetivo da filosofia não é trazer soluções, é criar problemas. E é isso que eu estou fazendo aqui. Obrigada, Chico. Obrigada. Valeu, valeu. Leila, Oi, tudo bem, tudo. Cláudia? Prazer de estar aqui e também Bem-vinda, saber das bem-vinda. novidades, né? Olha só, teve uma mudança aqui de formato, que bacana, muito legal. E, bom, fabuloso, né? Esse filme é muito interessante, foi vencedor do Oscar em 2004 como melhor filme estrangeiro. E eu queria falar, estou vendo que a gente teria que apressar um pouco aqui a exposição para dar lugar até uma abertura, Não é né? bem uma fala, gente. A gente pode entrar e te interromper, Tá, outras pessoas podem falar e isso. discordar de você. Então, é Tá para não bom, criar um monólogo. Acho que o tá intuito bom. agora da gente é poder trocar, entrar, falar, uma roda de conversa de fato, tá? Tá certo. Bem-vinda, Carmela. Bem, como o Francisco colocou, né? Eu acho que o filme aborda muito bem essa questão da eutanásia, né? Bem como a questão da finitude, né? Ele trata muito bem, eu acho que ele trata com muita dignidade da questão da finitude. Porém, como eu acredito que várias pessoas vão se deter nesses aspectos, né? Eu queria abordar o filme por um outro viés, que é a questão da morte, né? A morte do protagonista, que é o Remy. E tudo o que acompanha esse movimento dele até o final, né, tem a ver com a morte de um determinado período histórico, né? Então, são dois filmes que demarcam magistralmente, né, o fim, a finitude, né, de um período histórico, qual seja a revolução dos costumes, né, a revolução sexual, né? Remy e todos esses amigos que comparecem a esse é, encontro, né, para que ele seja acompanhado até a sua morte, até esse desfecho final, participaram de um período histórico, né? Onde a liberação sexual, né? Onde ele, ele parece que ocupa um lugar meio icônico nesse grupo de amigos, embora todos eles, né, ele brincam com ele, você é libertino, né? Você é um devasso, né? Os amigos brincam muito com ele, e ele se vangloria, na verdade, dos feitos sexuais dele, né? Mas o que a gente entende desse grupo de amigos é que os amigos também tinham uma vida semelhante à dele, né? Uma vida, entre aspas, promíscua, né? Aqui nós não Uma vamos geração que entrar. viveu dessa É, forma também, né? uma geração onde a liberação dos costumes foi muito veloz e foi muito presente. E críticas dos filhos, né? Existem no filme também os filhos dessa geração, que é o Sebastião, né? O filho que no fim acaba sendo um herói aí, né? É quem articula
as questões do bem-estar do pai, inclusive os convites para virem os amigos, e coloca o laptop para que a irmã que está viajando, velejando, né, possa se comunicar com ele, consegue ir atrás de um lugar melhor para que ele seja tratado, né? E também que, enfim, atender a esse desejo dele, né, de poder concluir a vida com uma dignidade, e ele vai em busca exatamente de que a heroína possa ser administrada por alguém, e tenha alguém que tutele essa administração da heroína. E aí, nesse meio tempo, tem cenas que são muito engraçadas, né? Alguns contatos são muito engraçados, mas vou deixar para alguém outro falar sobre isso. Não por acaso, né, o filme transcorre exatamente no período onde as torres gêmeas são atacadas, né, onde tem o grande episódio, né, do ataque às torres gêmeas, e, enfim, segue-se uma série de discussões, né? Então, assim, o que a gente pode supor que o diretor quis mostrar dessa população que vivenciou ativamente esse período, que assim se destacam dois grupos maiores, vamos dizer, né? Aquele grupo que ficou nas drogas, né, idealizando paz e amor contra a guerra, muito presente nas músicas, mesmo no rock, né? E outro, enfim, a liberação sexual, mas também grupos que teciam discussões a respeito da política, porque até então existia uma utopia, né? O próprio Lacan vai falar, né, do final da utopia Então, do deixa eu grande falar, Leila, pai. Diga. isso. Eu acho assim que a coisa da política é muito presente no processo todo, né? Que tem todas as invasões, ele vai falando das invasões, da guerra, das mudanças. Quando esse filho traz esse laptop para ele, ele não sabe como mexer. A tecnologia, a globalização, são invasões, são uma mudança de era, como você está dizendo, mas que eu acho que o grande da história, tá claro que tem toda essa conotação política, e quando você está falando de filho, agora eu vou atrás junto, trazer a Nathalie junto, porque o Sebastião e a Nathalie, eles são filhos dessa geração. Eu estou entrando porque Sim, eu quero que as pessoas entrem, senão vira um monólogo, e eu quer falar? Amélia quer falar? Pode entrar, fala, fala. Tem que ligar o microfone dela. Estou tirando a bola, Leila, para poder virar, ficar um fique à diálogo. vontade. Amélia, vai. Deixa eu só ligar teu. Tá sem ligar o microfone. Não tá com o microfone ligado, Amélia. Você tem que ligar no teu computador, embaixo. Pronto, agora foi. Oh, eu sou René, amiga da Ana Amélia, e ela me convidou para participar, tá certo? Bem-vinda, Bem, Renê. aí depois eu vou me inscrever para participar outras vezes. Bem-vinda. Eu acho, por exemplo, eu discordo em alguma coisa da Leila, Leila, porque eu acho que não era uma geração devasta, é a geração dos baby boomers. E os baby boomers, nos anos 60, quando foi a guerra do Vietnã, era vamos lutar pelo amor, pela paz, por uma igualdade social, etc, etc. Então, não eram relações, qual foi a palavra? Promíscuas. Para mim, não teve nada de promíscuo na geração 60. Era libertação, mas tudo inferno, né? Mas tudo isso, essa liberdade, essa ânsia de utopia, de um mundo melhor para todos, sem guerra, com amor, etc. Tudo isso, a posteriori,
depois de 2001, e um pouquinho antes, mas 2001, com ataque às torres, isso se desfaz. E as novas gerações pensam diferentes, de uma forma mais individualista, menos, mais individualista, menos utópica. Eu acho que isso Racional, René, isso, mais racional, é. e eu acho que isso é uma das coisas importantes do filme. E eu acho que o filme, se bem trata de eutanásia, da, da liberação, da gente decidir como morrer, quando quer morrer, o filme trata da vida, porque é um retrato do que foi a vida. E a vida, o que a gente tem de segurança na vida é que a gente vai morrer. Isso mesmo, Renê, isso mesmo. É a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E ele entra esse começo do filme, gente, vocês podem falar, Leila também pode falar. Esse começo do filme em que tá todo mundo esperando a morte ali naquele hospital, né? E ele tá sozinho. Vou voltar no conto da Lídia, da solidão. Ele está numa solidão, todo mundo nessa solidão. E nessa hora você quer ter a mão. Você quer ter. E o lance dos amigos, ele ressignifica a vida, ele dá um outro sentido para a vida. E aquela cena que a menina fala, a Nathalie fala para ele: você não está com pena do que você vai deixar, você está com pena pena daquilo que você já viveu, aquilo não vai mais voltar. É lindo aquilo. Também acho que não é nessa promiscuidade, é completamente diferente, são gerações que se chocam, né? Leila, vai, pode falar, Leila. Exatamente. Mas, enfim, não quis dizer que era uma geração promíscua, não. Eu quis dizer que o protagonista, ele se apresenta como tal, né? E talvez ele faça esse retrato, mas, enfim, o que trata a propósito, né, da liberação dos costumes, ele fala isso mesmo, né? A menina, a Nathalie, né, ela fala que a mãe, ela nunca sabia direito com quem a mãe ia estar. Ela E ele diz, presenciava os homens entrando e saindo. entrando Ela e sabia quem entrava saindo. à noite e não sabia quem saía de manhã. Ele próprio nomeia como, nós entendíamos isso como liberação dos costumes, né? Uma liberdade sexual. Mas, com respeito ao fim da utopia, né? Eu queria só terminar esse raciocínio até para depois poder acompanhar os outros nas outras discussões. Então, há uma ampla discussão política, né? Eles estão sempre discutindo e teorizando, ele e esses amigos, e nesse reencontro eles retomam tanto a discussão, né? As discussões passadas, cada um avalia a própria vida como está, mas num dado momento todos entendem que já estão velhos, né? O tempo se passou e tem uma coisa muito bonita. Ele fala de atrizes com quem ele sonhava antes, quando dormia, né? Entre elas Françoise Hardy, né? Atrizes, cantoras, e que agora É uma homenagem ao cinema que ele faz, é bonito. e A ele música. já se dá conta de que ele acorda, ele fala alguma coisa, eu anotei, mas não vou achar aqui. Mas, enfim, ele tinha entendido que, por fim, estava velho, né? As mulheres também falam disso. Os homens não têm aparecido mais nos meus sonhos, né? Então, assim, esse grupo que se reencontra registra junto esse envelhecimento e registra junto essa passagem do tempo. E tem uma coisa muito interessante para falar, né, do filme como uma demarcação do final de uma época. Na verdade, são dois filmes. Um é Invasões Bárbaras, né? Quer dizer, fica uma metáfora aí para a invasão das Torres Gêmeas, mas para uma mudança também de algo que era considerado inexpugnável, né? Os Estados Unidos eram considerados inexpugnáveis, né? E, enfim,
os bárbaros, ele fala, os bárbaros antes ficavam contidos nas fronteiras, fosse Idade Média, fosse outro período histórico. Agora não, os bárbaros invadem. Esse grupo é um grupo também bem elitista, né? Tanto que do começo ao final ele acaba vivendo esse período aí que antecede o término da vida em alto estilo, né? Enfim, tem frutos do Ele mar, aceita, então, aí, Leila, bebidas. eu acho que ele aceita o novo. Existe um embate entre ele e o filho, existe um embate de gerações, existe essa coisa, aquilo que é diferente de mim, eu não aceito. Ele não aceitava esse filho, e esse filho não aceitava esse pai. Esse filho acha que ele é responsável Sim, pela infelicidade da família, e ele da fala que filha ter se afastado, né? mas não, a filha é uma cidadã do mundo, é uma pessoa que está no mar. Esse filho é um filho completamente globalizado, que ele consegue controlar o mundo através da tela do computador, e ele nem sabe mexer num computador. Mas o mais importante para mim do filme, o que ele traz, é você aceitar o outro, porque eles estão completamente separados. Esses amigos que, claro que no final estão todos unidos, mas quem traz isso é o filho. O filho traz isso. Sim, o filho é o grande herói da É o história, né? poder, O Chico, mas fi- não tem como. É o que está movendo o processo. É o que está movendo o processo. E a coisa que quando ela fala como fala, de cavalgar o dragão, né? Que ela a vai dar. droga, né? Vai A dar. Gente, primeira, a primeiro Adriana, uso é pode o abrir. melhor. Adriana, pode abrir teu microfone também e falar. Gláucia, entra no assunto, senão a gente Eu fica com. abri, Bom, eu bora, abri. Boa Adalberto, quem é? tarde. Fala, boa tarde, pode entrar no assunto. Vamos, Adalberto, boa tarde. fala. Boa Entrem, tarde. Eu só gente. queria dizer, desculpa cortar vocês. Não, Eu só queria vai, é dizer que para falar. eu concordo em gênero, número e grau, apesar do clichê antiguíssimo, com a Leila. Concordo, ela falou por mim, é a forma como eu vi. Eu só não concordo realmente na questão, mas entendi desde o início que ela não estava eles chamando eles de promíscuos, né? Não. E uma contribuição que eu queria que não era uma geração, mas eu entendi realmente a fala dela, concordo a questão do declínio, que é a Uhum. questão da perda de vitalidade, e é uma alegoria, uma metáfora para essa vitalidade que não é só humana, é a vitalidade das civilizações, né? Que é preciso ter uma energia vital, uma força vital que está indo embora, né? Eu vejo essa metáfora, essa alegoria. Mas eu só queria trazer também, diante disso, para não me estender muito, uma contribuição. A questão da eutanásia. O diretor, ele ficou obcecado, fascinado. Ele disse, são palavras dele, pela queda das Torres Gêmeas. Havia uma pulsão de morte, ali são palavras dele, muito grande, e ele estava perdendo os dois pais para o câncer. Então ele é claro quanto a isso. Há uma pulsão de morte ali, não dá para negar. Ele assume isso. Ele diz que ficou como que se quer derrubar, se invadir a vitalidade de uma civilização com uma pulsão de morte. Quanto outros já escolheram outras formas de invasão, ele foi estudar os casos das mortes que aconteceram nas Torres Gêmeas, ele fez entrevistas, ele usou imagens reais que ele conseguiu com os bombeiros, através de bombeiros de Quebec que ajudaram no auxílio, né? Então isso é muito claro, isso fica claro ali que havia nele naquele momento, ele pega o gancho. Inclusive uma outra questão afetiva é que ele procurou atores para fazer o filme e ele não conseguiu. Por isso ele traz os atores do primeiro, todos, quase todos, por questões afetivas, porque ele acha que ele não conseguiria fazer da forma que ele gostaria de colocar. Mas Era só isso, eu queria dar justamente, essa Adalberto, contribuiçãozinha aí a mas então, respeito. justamente essa história dela, da vida pessoal dele, é o resgate do pai. É essa coisa de trazer a família para dentro do processo, para trazer essa afetividade para dentro do processo. Porque as pessoas, eu acho o filme tão atual, eu sei disso tudo, e tem essa coisa da eutanásia, dele poder optar por não sentir, né? E o Remy, ele tem uma cena que o Remy fala, eu não sei, não estou deixando nada, ele fala.
E ele só começa a entender que ele está deixando alguma coisa quando ele tem essa conexão com o todo. E claro, está aqui a Terezinha falando. Terezinha, pode entrar, cadê você? Estou vendo. Entra na roda também para falar. Glaucia, fala. Posso aproveitar o gancho? Bora, Os entra, pontos que eu Glaucia. quero trazer são justamente sobre Bora. as relações familiares, assim. Fala, Uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão do dinheiro, né? O poder do dinheiro ali, né? Todo momento ele está botando dinheiro para conseguir trazer, como melhorar a situação do pai dele ali, né? De dar um conforto nesse momento final ali, né? Nessa doença terminal. E aí uma coisa que me chamou a atenção foi justamente as relações familiares, a relação com os filhos, por exemplo, né? E assim, a coisa do choque de expectativa, do que o pai espera dos filhos e os filhos esperam dos pais. Você vê que justamente eles fazem esse acerto, tentam, né? Não sei se ele consegue, mas tenta fazer esse acerto de conta nesse momento. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que ele não consegue ver que o filho foi bem-sucedido, mesmo ele sendo bem-sucedido para ele e para muita gente. E aí a filha dele, que aparentemente parece que não é bem-sucedida financeiramente, mas que se aventura aí pelo mar e tal, parece que ele tem uma admiração. Aí ele muda, os olhos dele brilham quando ele vê a imagem da filha lá no mar, né? E outra coisa que me tocou muito foi quando a Nathalie, né? Nathalie. Ela vai falar assim sobre o legado, né? Aí quando fala dos filhos e tal, ela fala assim: isso é fruto seu. Aí ele não, ele acha que ele não tem participação naquilo. Mas mesmo de formas diferentes, distintas, acaba que influencia. Tanto que a filha diz que a sede de vida dela, ela veio do pai dela, porque ele era uma pessoa que vivia intensamente, né? E, por Ele último, deixa um legado, Glaucia, é isso? o legado, isso. É. E outra coisa é a questão do conhecimento. Por exemplo, a gente vê que o poder de Remy é o conhecimento. Observe que quando ele fala, como ele é um professor, quando ele está falando ali dos históricos, das guerras, tem umas frases maravilhosas dele, assim, que algumas até eu anotei, tem uma que eu anotei. Ele botou Natal no scanner, Páscoa no cemitério. Tem uma que ele fala, a história da humanidade é a história de horror. E ele, quando ele vai falando assim, naturalmente, assim, as pessoas no hospital olham para ele, assim, admirado com a quantidade, com a enciclopédia que ele é. Então, o poder dele é o conhecimento. E talvez isso frustrou ele, porque o filho não teve essa cultura, assim. O conhecimento do filho, o poder financeiro, o sucesso foi de outro modo. Mas eu acho que no final ali eles fazem esse acerto, né? Quando ele diz assim: eu desejo que você tenha um filho como você. Eu achei muito. Me emocionou muito aquela cena. Eu acho que minha contribuição está aqui. Vou deixar por aqui. Posso falar uma coisa disso que a Glaucia falou, da aproximação do pai com o filho? Eu achei linda aquela parte que ele está levando o pai na ambulância e ele fala do poder que ele tem de intervir nas empresas, e o pai fala assim: será que você conseguiria fazer o motorista parar perto do lago? Ele responde: provavelmente. E aquela cena é tão emblemática da aproximação dos dois, porque, de fato, eu acho que ali se estabelece a relação afetiva entre eles, um passa a valorizar o outro e a reconhecer o amor mesmo que um que tem pelo outro, a ponto de depois, mais para frente, o filho conseguir aquela casa do lago para o pai poder usufruir lá do bem-estar, né, que ele sentiu naquele momento no fim da vida. É só isso que eu queria falar, só para pegar o gancho aí da Glaucia. Adriana, pode falar também, gente. Podem falar, Ah. podem entrar. Então, boa tarde, Cláudia, a todos e todas. Que legal esse formato. Você ia começar agora. diferente. Eu lembro que você ia começar com o formato, ia ter um bate-papo meio no final, mas eu tive que me ausentar um pouquinho antes aí. Não, eu já comecei tudo antes. Não tem mais, mas a gente agora está falando. Pode entrar, falar, discordar. Pode falar, Adriana. Bem interessante. Então, eu achei legal quando ele estava muito, o filho, né? Estava muito resistente de voltar, de colaborar, né, com a situação familiar, com a doença do pai, a mãe, né, ou como a mãe olhou para ele e para a companheira dele e falou, né, que o pai trocou as fraldas dele tanto quanto ela, o quanto Muito o pai. bacana. Eu achei muito bacana, porque toda a fala dela foi para ela se isentou, né? Porque
assim, depende do acordo do casamento deles, depende do acordo, ele aprontou pra caramba, né, o marido. Tanto que ela Mas nunca entrou no apartamento dele, né, Adriana? Ela vai entrar no apartamento dele porque ela não conseguia entrar. ela não conseguia, exatamente. Só que ela soube separar de uma forma, é dificílimo isso, né? Você saber separar as coisas. E a fala dela foi a fala dela sobre o amor que ela sabia que o pai tinha por ele, é que ele mudou totalmente também, né? Ele Aí ele resolveu resolveu. ficar. É. Ele resolveu, exatamente. Então, eu achei muito interessante essa postura assim da mãe, achei legal. E outra coisa que tanto no filme, né, quanto no conto, eu acho que eles revivem os sonhos e coisas de infância, de adolescência. Aí me lembrou uma leitura que eu fiz há um tempo atrás de um livro que chama Ressuscitar Mamutes. Não sei se vocês já leram. Esse livro da Silvana Tavano, acho que é Ressuscitar Mamutes. E ela pega um trechinho muito lindo de uma a escritora canadense, a Margaret Atwood. Olha esse trecho aqui, que tem tudo a ver com a idade, essas memórias que vêm de uma forma muito mais forte. Olha isso aqui. À medida que o tempo passa, ele encolhe. E o que é passado fica mais próximo. Eu achei assim lindíssimo, me remeteu a essa escrita da Margaret Atwood e assim achei muito lindo e o quanto assim, na verdade, o que ambos queriam Repete era essa um parte aí outra amigo. vez, porque Sim, me sim, interessou lógico. esse Adriana, trecho o que você Chico. leu aí. Repete aí, faz favor. Aham. Repito, sim, Chico. Ó, à medida que o tempo passa, ele encolhe. E o que é passado fica mais próximo. Essa. Não, porque eu estou fazendo estudo nesse exato momento sobre tempo com Bergson. Só uma observação, é isso mesmo que você falou, por isso que me chamou muito a atenção. Agora, esse tempo que encolhe é o presente, tá? É o presente, é o tempo do presente. E é na medida que Uhum, ele vai encolher, vai abrindo espaço para o passado. Não só o passado uhum, como lembrança, mas o passado como Eu vou potência. entrar aí também, Adriana, na tua fala, Legal. porque ele fala uhum, do cavalgar o dragão, e ele vai e ele volta naquela imagem do cinema das mulheres, né? Que ele uhum. fica com aquela perna e ele fala. E essa, eu vou falar uma coisa, esse filme eu vou falar uma coisa pessoal aqui. Meu pai era o Remy. Eu assisti esse filme umas 30 vezes, porque eu vejo meu pai completamente nesse personagem. Quer dizer, eu vivi no meio de livros, livros, livros. A gente só tinha. Só se começa. Nossa casa era uma coisa que a gente falava através dos livros, da literatura. E ele tem essa coisa com o filho, né? E esse filho se distancia desse processo também. E essa coisa mesmo no final, que sabor que vai ter este final? O que você vai fazer com essa sua vida, isso do momento presente que você está trazendo para a gente agora? Como é que você vai ressignificar isso? E ele consegue, apesar do. Claro que tem o lance do poder, porque a nova modernidade é essa, é grana. O que vai? Esse prazer, esse gozo que não tem fim, que não cessa. Cláudia, Vai, Cláudia Adão, querida, vai. respira. Respira porque Pronto, vai. você vai me fazer me emocionar aqui, porque você Ah, sempre pega os ganchos, né? Porque você falou antes que agora na roda, eu estou ainda me acostumando a esse formato, tá? Segunda, vai, terceira vai. reunião. Então, a forma como toca, né? Que você pediu não relatar, mas relatar o que te toca. E daí você deixa eu pegar na tua mão o teu gancho, porque eu Uhum. fui uma criança criada até os 13 anos. Acho que já trouxe isso aqui mais uma vez num fundo de campo no interior do Rio Grande do Sul. Neto de professora, filho de professora, sobrinho de professoras. E o meu avô era um marceneiro que ele saía para trabalhar, mas ele tinha uma conversa tão boa que os empregadores chamavam ele e davam livros para ele. Então, eu me criei, dias No de meio chuva, era todo mundo lendo, lendo. E para mim é muito difícil. Estava conversando com uma menina que eu conheci aqui na confraria. Agora à tarde, a gente estava trocando ideia no virtual,
de quanto nós podemos nos sentir inadequados numa época material. O que o filme me remete, eu estava ouvindo as falas aqui, é esse materialismo que é alguém, eu não sei se foi Montesquieu, alguém, não sei se é apócrifo, ele diz que o materialismo é um sarcófago onde você entra e se sente sufocado e no escuro e às vezes você não consegue sair. E tudo que me traz aqui, agora eu estava pensando sobre isso, a sua fala agora terminou, por isso que eu te disse, respira, porque eu preciso entrar. Esse materialismo sufocante, eu não me sinto adequado nisso. O que o filme me remete, o que toda essa época me traz, eu, Adalberto, eu não me sinto, porque é uma época, eu gosto de coisas profundas, eu gosto de leituras profundas, eu gosto de filmes profundos, e eu tento conversar com as pessoas e me aproximar, e é a academia. Tudo bem, eu não tenho nada contra, cada um faz a sua vida o que quiser, mas é o esvaziamento, a comida é uma compulsão, as pessoas querem comer qualquer coisa. Hoje em dia é um problema de saúde Tudo é pública. compulsão. Tudo Mas é compulsão. As Adalberto, escolas onde eu trabalho, um rapaz me falou essa semana, Adalberto, eu não tinha me dado conta disso, elas comem junto com as crianças, são escolas particulares. A criança está comendo, elas estão beliscando e comendo, e mas elas estão... mas aí eu vou na Renê, aqui, para mim é um choque de gerações. O que tá acontecendo isso, mas também tem essência. A gente está acontecendo, é exatamente o que está acontecendo no mundo agora. Mas eles conseguem se conectar apesar de. Isso de você aceitar o outro, aceitar o diferente, aceitar a oposição, é que vai fazer com que algo desperte e que algo enobreça, entendeu? É claro que tem toda uma... Fala. Tem outra coisa muito forte que me bateu aqui, que me ocorreu agora, tanto vendo de quarta para cá, acompanhando o filme, coisa assim, eu preciso compartilhar com vocês, assim, talvez eu esteja errado, tá? Mas assim, nós somos uma espécie que a gente valoriza muito, 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 muito os nossos órgãos genitais. Desculpa, eu não quero ser vulgar aqui, é uma constatação. Nós somos uma espécie que dá muito valor à sexualidade, que é uma forma de poder. Tanto que tem aquela capa do filme, a capa do livro, são 2 órgãos digitais, a capa Mas do vamos filme, lá, vamos entendeu? falar sobre isso Então, também. assim, isso é muito uma geração, forte, Adalberto. muito simbólico. É simbólico. Porque, assim, a gente... Por que dá esse conflito? Eu não sei se eu vou me fazer entender onde é que eu Vocês quero podem chegar, entrar no entendeu? Adalberto, senão ele A gente deveria dar mais vazão, como as outras espécies. Eu estou trazendo uma loucura aqui. Olha o meu nível de loucura a avaliar isso. A gente deveria dar mais valor à afetividade, como as outras espécies. Porque daí a gente aceita o outro, a malha da zebra, a lista do antílope, com mais parcimônia, sem materialismo, sem essa coisa. Tudo é pelo viés do materialismo, do material, da genitália, do corpo Mas do também outro. vou falar gente pode falar, Terezinha. Terezinha. É construído isso, eu acho que é pode construído falar, isso. Ana. Fala, Ana. Acho que é tudo entrar, construção senão vira social. monólogo. Vai, Ana, fala. E ninguém quebra isso, e ninguém quebra essa construção. Já vou entrar contigo, Adalberto. Ana, fala. Eu estou pensando em umas coisas diferentes, vou trazer um pouquinho para a Lígia, tá bem? Vai, bora, vamos na Lígia. Opa, ninguém falou dela, nem o Adalberto. Pois eu resolvi. Vai. Não estou cortando a conversa de ninguém, é só não é, mas é para cortar também. Fala. A gente deve falar das duas coisas, né? Bem, antes de começar a Lígia, eu ia falar 2 coisas. Tem um filme aí em cartaz, O Último Azul, que fala de uma outra maneira sobre essa idade, né, das pessoas. Não vou contar o filme, cada um procure lá a sinopse. É um filme brasileiro passado na Amazônia, que ganhou um Urso de Prata em Berlim. Não, só vou falar. Eu vi e recomendo. Eu vi e que bom, então, recomendo somos muito. 2. É lindo, né, o filme? Lindo, lindo, lindo. E é exatamente isso que você colocou. Tem muito a ver com o tema de hoje. O etarismo, o preconceito, né? Isso. O preconceito com mais velho, né? Ele tem um final diferente, é um encaminhamento diferente, mas o tema em si é aquela solidão, é mais ou menos a mesma coisa. E a outra coisa que eu vou recomendar rapidamente é esse filme, esse livro do Primo Levi, que o Denis menciona, e no final aparece, né? Quando eles entram na biblioteca, aparece o livro dele. É um belo livro também. Não vou contar, cada um, se quiser, que procure. Sobre o conto, eu fiquei... Vou lançar umas dúvidas para aproveitar o Francisco, não sou filósofa, mas
Vou aproveitar a filosofia para jogar algumas dúvidas. Boa noite, Maria. Eu fiquei pensando primeiro no título. Boa noite. Seria uma despedida? Quando você não quer mais ter aquela pessoa, ou ela está molando, ou ela vai morrer, você diz boa noite, como se fosse mesmo uma despedida, né? Não um simples boa noite que eu vou dormir bem, não. Boa noite seria o final, né? Eu até andei procurando no dicionários, Aurélio Vaz, não encontrei nenhuma coisa nesse sentido. Quer dizer, seria um significado metafórico, né? Não um simples cumprimento, né? De boa noite, eu te desejo uma boa noite. E tem, só por curiosidade, eu vou falar, também não achei no dicionário, tem um tipo de bordado que se chama boa noite, mas isso não tem nada a ver. Eu achei que esse conto da Lígia pode ter duas interpretações. Uma é que, de fato, ela desceu no aeroporto, encontrou aquele moço muito gentil, finlandês, e aquilo tudo teria sido real. E a outra interpretação que eu fiquei pensando é que se aquilo tudo não seria um sonho dela, um devaneio, que ela teria vontade que aquilo acontecesse, de encontrar uma pessoa e ela constrói aquilo tudo. E tem umas pequenas pistas no conto em que a Lígia deixa a dúvida. Ela diz assim, um momento ela diz assim, o desconhecido apareceu de repente, de uma forma insólita, não é? E ela não tem bem certeza da cor dos olhos, da roupa, e ela diz assim, o que eu achei mais forte, ele tinha uma aura, e ele parecia um anjo severo, ele era capaz de empunhar uma espada. Então, essas são dicas que eu achei que ela deixou duvidoso, falou em anjo, em aura. Então, Ana, eu concordo contigo, porque para mim ele não existiu. Isso aí Eu tenho é uma uma amiga que teoria. ela precisava uma mão para ela não ficar sozinha no final da vida. E aquilo tudo foi um sonho dela, uma imaginação. Eu fiquei pensando nessa interpretação, se seria possível. E também, quando eles atravessam o túnel, eu achei também muito simbólico, porque atravessar o túnel seria uma travessia, né? Um destino para o fundo, fim, não é? Que vê uma luz no final do túnel, não é? E ela apresenta algumas dúvidas sobre a profissão, quer dizer, isso. Ela era herdeira, né? Ela precisava de uma pessoa para para ajudá-la, né? Para morrer, não é? De uma pessoa lúcida e tudo. E uma coisa que eu acho que ficou um pouco no ar é que ele diz assim, que ele veio vender uma propriedade. E isso ele ficou um ano depois, né? E nem se falou mais nada da propriedade. E tem aquela cena muito forte também, que não sei se seria imaginação, a vontade dele, que eles têm a relação, não é? Em que cai no chão, eles rolam pelo chão. Eu também não sei se isso seria um desejo dela. Então, estou lançando as dúvidas. Mas, Ana, é lindo isso que você está trazendo, porque como é que você... Se você não desejar na vida, você você não tem significado, né? Aquilo não foi tão real, material, aquilo foi uma coisa desejada, foi isso que eu Tem gente que fala, esse conto é a segunda vez que a gente traz, tem gente que na outra roda falou que não, que ela ficou boa, que ela foi viajar e que ela prefere acreditar nisso, porque a vida... Mas a viagem seria para onde? A viagem? Sim, mas mundo, né? Esse é o grande da Lígia, né? Cada um interpreta aquilo conforme... Quando ela falou em anjo, em aura, é que me deu uma ideia. Muito lindo o conto, acho o conto maravilhoso. Então, eu cortei um pouquinho o filme. Quem está falando mais? Espera aí. Maria, Pode falar, Maria Augusta. Eu gostaria de complementar o que a Ana disse, sobre o conto, que eu estava até com medo de falar. Por quê? Eu vi esse conto, ele tem muita ambiguidade, mas o assunto é tratado com muita sutileza. E eu colocaria esse conto
no mesmo patamar dos contos fantásticos da Lígia, que, aliás, eu adoro. Então, ele estaria ali no mesmo patamar de, por exemplo, A Caçada, Venha Ver o Pôr do Sol, As Formigas, talvez até o Seminário dos Ratos, enfim. E esse personagem, o Július, ele é muito complicado, assim. Às vezes ele pode ser, ela diz assim, que ele pode ser um anjo, ele pode ser um anjo, mas ele pode ser também, ele pode ser um anjo açucarado, pode ser um anjo severo. Ele tem uma infinidade de profissões. Às vezes ela o coloca quase que como um Dom Quixote. E uma outra, fazendo um relacionamento com o filme, que, aliás, o filme, eu acho que eu nunca vi um filme que abordasse assuntos tão interessantes. E eu sei que vocês já falaram sobre esses assuntos, mas, por exemplo, eu acho que a amizade, eu acho que poderia ser abordado os relacionamentos amorosos, os conflitos entre as gerações, o problema entre vida e morte, a eutanásia. E a Lígia, nesse conto, eu acho que o conto e o filme, eles conversam com relação à morte, com relação à vida. Os dois personagens, o Remy e a Maria. São idosos. Tem a coisa sobre a libido. No caso, ela, aos 65 anos, ela tem um relacionamento 60, maravilhoso. Ele já acha que ele não está com tanto apetite, mas é muito interessante também quando ele, na hora que ele morre, ele lembra de uma atriz que é a Inês Orsini, e ele morre e aparece a cena do filme que ela está, eu creio que no mar, e ela levanta um pouco a saia e aparece... Até o joelho, e tinha... a Maria Goretti, a santa, né? Isso, santificada. A Maria Goretti. Todos eles falam dessa história, Ana, também. Todos eles falam. Todos eles ficam com essa ideia. Aí volta a história da heroína, que todo mundo busca esse primeiro prazer, né? O que eu fiquei pensando é que a Nathalie, ela injeta a heroína nele, mas de uma certa forma ela também é um pouco heroína, né? Porque ela... Claro, ela é heroína. E ele é o príncipe, o filho é o príncipe, e ela é o anjo da morte também, assim como o Július é o anjo da morte. Isso, exatamente. A Nathalie também é o anjo da morte. E há um ritual, né? Ambos, a morte... O ritual é maravilhoso. Isso, Maria Augusta, é importantíssimo. É você viver um ritual também. Exatamente. Vivem, hoje em dia não se vive. Eles escolheram. Nada. Se atropela as coisas. O nascimento, a morte é uma coisa também que pode ser vista de uma forma linda também, como ele traz isso, e ele percebe isso, e ele morre, ele faz uma escolha, assim como eu acho que a Maria fez a escolha de ir embora, né? Também acho que ela... E acredito no Július. Para mim, o Július existiu mesmo, e que se dane quem ele era, ela foi buscar o último suspiro ali. Para mim, o Július existiu. Ela pegou o cara no aeroporto, levou o cara e pronto, entendeu? E vai construir uma história que se dane ali, né? Porque ela está lá também, ela está num estado terminal. Uma solidão muito grande, né? Que ela era cercada de empregados. Ana, o Remy também estava numa solidão. Isso, todos os dois tratam da solidão. Meu Deus, é isso. Tem uma passagem... Então, para complementar, vejam o Último Azul. Peraí, Mônica, fala, Mônica. Ela tem
quando ela está morrendo, a Maria, e falam do vinho, e fala que o vinho tem um gosto diferente. Então também tem essa coisa de, será que no vinho tem alguma coisa que faz ela... Veneno. É um Seria o veneno. Boa Noite Cinderela, vocês conhecem essa expressão? É a heroína dela. É, A eu Noite pensei Cinderela, não é? também. Não, Eu eu acho que pensei é veneno nisso. mesmo. Eu acho que porque ele não chega com os exames do médico e ele fala que tá tudo bem, mas provavelmente tá tudo muito mal. Aí ele fala da viagem e para mim a minha interpretação, que esse conto ele da Marge há muitas interpretações. Para mim ele coloca algo para ela ir embora de um jeito. Eu acho que Boa eles Noite fazem um Cinderela, pacto. né? Eles fazem um pacto também, eu acho que. Terezinha, pode falar, Terezinha. Leila, pode abrir. Fala, Terezinha, fala, bem. Não, tá sem som, Terezinha, tá sem som, sem som. Abre o microfone, Terezinha. Peraí, cadê a Terezinha? Ah, tá aqui. Acho que você tá com som baixo, Terezinha. Porque eu não tô vendo, não sei o que tá rolando. Ainda está sem som? Agora veio, agora foi. Fala, pode falar. Não, é a respeito de uma. Eu vejo esse filme como uma crítica muito grande. Aquele hospital que ele estava antes, daquele jeito, aquela multidão, a gente não imagina um hospital no Canadá daquela forma. Não tem como. Né? Nem no Brasil, pelo menos na minha cidade, eu nunca vi aquilo acontecer. Mas tem. Agora, outra coisa é o poder do dinheiro. Eu acho que ele faz uma crítica muito grande também. O filho só conseguiu dar para ele aquele conforto porque tudo ele usou dinheiro. Para tudo. Para mudar de lugar no hospital, né? Até para levar alunos dele lá, para poder falar bem dele, que sentia falta dele. Só uma aluna que rejeitou o dinheiro, né? Então, eu acho que ele faz uma crítica muito grande nesse sentido. Porque será que o pobre só sofre num lugar assim porque não tem realmente dinheiro? Né? O rico, tendo dinheiro, ele pode melhorar a situação dele, o sofrimento. Agora, de qualquer forma, a intenção dele foi ajudar o pai. Né? De qualquer forma, foi isso. É isso que eu queria falar. Leila, pode falar, Leila. Então, eu vou aproveitar também. Eu quero falar outra coisa, mas eu acho que dá para encaixar com o que a Terezinha falou. Eu acho que o filme mostra o falimento de uma série de utopias. O Canadá tem um sistema único de saúde. O nosso é muito melhor. Londres também tem, né? A Inglaterra também tem. Mas eu acho que o que é mostrado aí, que é um sistema, é um primeiro mundo falho, né? É um primeiro mundo com doentes acumulados pelo corredor e só com uma intervenção do dinheiro ou de contatos, porque o filho não usa só dinheiro. O filho é hábil no manejo de contatos, ele vai atrás de um amigo que é especialista, vai nos Suborno, né, Estados Leila? Unidos. Suborno. Então, e suborno também. Suborno é uma outra estratégia que ele usa, né? E contatos. E além disso, vamos dar um crédito para esse filho aí. Eu não quero ver esse filho só como um agente aí Mas é dos a vida maus dele, hábitos, tá? mas ele Mas também, com aquele oficial ali, sei lá, do narco, é o Denis Arcand. ele O Denis seria Arcand também está lá. Quem entrega o computador para ele ele é o Denis Arcand. Ele é que entrega o computador lá. Porque o que ele faz é uma denúncia do sindicato, da corrupção do sistema, da sim, corrupção das administrações. Por exemplo, existem hospitais, os hospitais estão, meu Deus, até que esse do Canadá, Terezinha, eu acho que tinha ainda, mas você vai no HC é impressionante, é gente em cima de gente, é uma coisa impressionante. E ele brigou por aquilo, ele falou assim, eu não vou sair daqui, ele fala. Eu não vou sair, eu não vou para os Estados Unidos. O não, eu filho estou acha falando aqui. que consegue um hospital melhor, de primeira, um dos melhores do mundo, ele se nega a sair. Ele fica dentro daquilo que ele ajudou a construir, ele mesmo fala. Enfim,
Mas eu acho que esse é um dos elementos que é denunciado, né, por assim dizer. Mas eu queria concluir um raciocínio, eu fico meio ansiosa se eu não consigo concluir. Ele fala de 3 livros, né? Um livro é Se Isso é um Homem, do Chorin. O outro é História aliás, do Primo Levi, que a Ana Danino mencionou. O outro é História da Utopia, do Chorin. E o livro Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn. E interessante que quando a Nathalie entra, né, na casa dele, estão lá os 3 livros. Então é interessante a gente só passar em linhas rápidas do que trata cada um deles, né? O livro Se Isso é um Homem, do Primo Levi, trata do testemunho sobre as experiências como prisioneiro em Auschwitz, focando na desumanização física e moral que as vítimas sofreram. É um livro de 1947. A história da utopia do Émile Chorin data de 1960. Vejam bem as datas, né? Trata de uma análise corrosiva da história da cultura e da sociedade, abordando a obsessão humana com o progresso e a ilusão de futuros ideais. Chorin explora a história como um ciclo, olha que interessante, de falsos absolutos, e a utopia como a manifestação da nostalgia pelo paraíso, ou seja, né, um lugar onde alcançaremos todos, onde haverá uma plenitude. E Arquipélago Gulag, acho que é o mais conhecido, do Alexander Solzhenitsyn, de 1967, é um retrato sobre os campos de trabalho forçado da União Soviética, baseado em testemunhos de 227 sobreviventes. A obra descreve o funcionamento do sistema prisional soviético, a crueldade e a repressão vividas pelos prisioneiros e a origem desse sistema, que o autor atribui também a Lenin e não somente a Stalin, porque Stalin fica como o grande demônio, né? E que barbarizou, matou e coisas. Mas, enfim, o arquipélago, segundo esse autor, ele também foi engendrado pelo Lenin. Então, Mas ele interessante. fala, Leila, só te tirando um pouquinho a peteca disso, ele fala isso tudo, ele fala para a freira. Entra numa guerra com a freira sobre Deus e a política e o extermínio e essa coisa que o homem, desde que o mundo é mundo, né? Ele fala dos americanos, ele fala dos índios, ele fala. E o que acontece é esse distanciamento, né? As invasões bárbaras, é o distanciamento da barbárie mesmo. Todo mundo acha, ninguém Sim, fala. mas é outro ponto de vista, Cláudia, pelo seguinte. Sim, tudo bem, os índios, ele fala isso, ele entra no embate com a freira lá, é uma interlocutora privilegiada, né? Porque pela religiosidade ele pode atacá-la. Mas o diretor não escolheria esses autores, há um universo de autores, né? Sim, O sim, que sim. está sendo mostrado, né? É o fim da utopia, porque o, Mudança, é uma o que mudança. há, o que há até então, né? Ah, vai haver uma outra ordem no socialismo, né? Que é inclusive o que ele e esses amigos discutiam, teorias políticas e Que foram todas por água de abaixo. esquerda Não, foram por foram água abaixo tudo e por água com. abaixo. No final, eles começam a falar assim: ele fala, fomos comunistas, idealistas, não sei o quê, e Sim, sim, cretinistas. sim. E Cretinistas, é, como ele fala. e é por isso que Jorge, se você quiser falar, pode falar também, esses Jorge. livros estão mostrados no fim, né? Só para completar, na mesma época, um ano antes, é um outro filme que também demarca
esse final, né, de utopia e mudança, registra mudança de época, que é o Adeus Lenin. Se É vocês ótimo não filme. viram, É a queda do alguns mundo, né? devem ter visto, É eu bem bom. aconselho a ler porque ele complementa exatamente isso que o diretor coloca nesse Esa trabalho. pasaje ahí que le comienzan a hablar cómo, en suma, perderam tempo discutindo coisas que foram realmente à toa, né? Eu acho que essa passagem é muito interessante no Sim, filme. da desesperança, né? Porque enquanto há uma Total, total. utopia ao qual se reportar, você aspira a uma sociedade mais humana, menos perversa. Quando isso cai por terra, o que esperar? Nada, né? Não Aquele tem. encontro É dele o com dinheiro, a é o chinesa capital também. pelo capital, né? Aquele Deixa encontro eu com a mudar um chinesa. pouco o Pode comentário falar, Jorge. Fala, anterior, que eu Jorge. acho que é muito bacana, sei lá, essa discussão toda é quase que uma moldura da parte central, né? Eu nasci em 51, eu nasci em 50. Eu tenho um filho que é diretor de banco e uma filha aventureira, também. Então, esse filme Que realmente legal. tem duas frases fantásticas, né? Até brinquei, me lembrei na época de uma piada de argentinos, tá certo? Quero ser como tú para tener un hijo como yo. E aí vira tudo ao contrário. Que você tem um filho como você. É exatamente o contrário, né? Então, realmente, como afeto, afeto tira toda essa... dá sentido e Sim. minimiza todo esse tipo de discussão. E a menina, quando fala, estranhando, que milagre que vocês fizeram, porque vocês não eram pais exemplares, tá certo? Nenhum, nenhum. Nem o pai nem a mãe tiveram filhos fortes, né? Então, O ímpeto. então acho que são assim coisas maravilhosas, sei lá, que fica realmente, ó, eu brinco um pouco com as classificações de burrice, se eu falo um pouco da burrice ideológica, que é tudo através do filtro ideológico, né, sei lá. Mas a Utopia era tão bonita, eu lembro do sentimento da primeira vez que eu escutei os Beatles, uau, era um mundo de esperança, genial, tá? É como tudo isso faz sentido se você coloca essa centralidade do afeto, né? Tá certo? Eu acho que é incrível. A delicadeza com que ele tratou tudo isso foi maravilhoso, inclusive a morte, tá certo? Eu acho que, para mim, esse é o cerne do filme, né? E me toca, como eu te digo, de muitos pontos de vista, porque é uma história que vivemos, né? Sei lá, acho que foi muito legal. Obrigado pela oportunidade. Quando eu vi, falei, uau, já É, tinha é visto, né? muito que E bacana, todos Jorge. vocês aí também com tanta coisa bacana, né? Boa tarde, gente. Eu sou Ada, primeira vez que estou por aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu te ouvindo, Ada. Estão me ouvindo? Eu só conheço a Mônica daí. E é o seguinte, eu tinha uma parte a fazer sobre o livro. Eu acho que é o filho mesmo que está em questão assim bastante para a gente, né? O filho, eu acho que ele proporcionou uma utopia ao pai. No final da vida dele, ele proporcionou aquela utopia toda pelo dinheiro, pelo capitalismo. É uma geração, eu acho que a geração dele, eu sou de 61, e eu acho que a minha geração e uma geração antes criaram filhos muito diferentes de nós. O que a menina fala, vocês fizeram um milagre. Então, eu acho assim que os nossos pais fizeram milagres quando a gente consegue filhos. Nós conseguimos filhos assim, dois filhos diferentes, digamos assim, tá? Dois filhos diferentes. E a gente realmente conseguiu um milagre, porque nossa geração foi a geração que alguém citou a tal da libertinagem, digamos assim, o tempo hippie, do amor livre, que eu não seria libertinagem no filme, seria esse amor livre. Eu penso nisso. Mas eu acho que a verdadeira crítica ali, grande, é o capitalismo lhe comprando e lhe trazendo até a utopia no final da morte. Eu acho que é uma discussão muito mais sobre vida do que sobre eutanásia. Muito mais, é sobre a vida que ele levou. Uma vida tão
tão desprovida de bens materiais, desprovida de tudo, uma pessoa tão revolucionária, um intelectual, mas que no final, ele, na verdade, ele não escolheu. Eu não acho que ele escolheu aquele tipo de morte. Ele escolheu no final que ele queria ir embora. Ele sinalizou que ele queria ir embora. Mas quem escolheu aquela vida, aquele final utópico, aquele final bonito, junto com os amigos para ele, nada mais, nada menos que o filho. Escolheu. Concordo Mas isso plenamente. serviu, mas espera lá, vamos lá. Isso serviu para ele se reinventar. Isso, exatamente. Mas então, o filho proporcionou para ele uma ilusão, uma utopia que ele não teve, um momento que ele não viveu na vida dele, onde ele se descobriu. Ele conseguiu se desarmar diante do filho, ele se desarmou diante dos amigos. Os amigos se desarmaram também. Quando ele liga para os amigos são todos ocupados. Eles Exato. querem se ocupar daquele momento. E eles se transformam também. Os amigos se transformam através da atitude desse filho. O filme é muito mais sobre vida do que sobre eutanásia. Muito mais. É vida aquilo ali, sabe? É vida e é conflito familiar. É conflito com ele mesmo, né? É conflito com uma pessoa muito radical. Dá para a gente entender que ele foi uma pessoa muito radical a vida toda, inclusive com os filhos. Ele foi uma pessoa radical. E, de repente, ele se desarmou. Mas eu acho que o grande herói do filme é o filho. Independente do capitalismo, independente do dinheiro ou não. Ele é o grande herói do filme. Mas acho que os dois, Só um detalhe aí. Pois Eu não não. consigo separar a vida da morte, e nem a morte da vida. É Então, verdade. para mim, o tema da eutanásia é fundamental, mas por esse aspecto, não pela eutanásia em si, mas por esse contexto da própria vida. Exatamente, concordo contigo. Concordo muito. Eu só queria trazer uma outra contribuição que faz tempinho já. Eu até escrevi ali sobre a fala da Terezinha, não sei se já chegou a ver, eu escrevi no chat e também pegando a fala da Leila. Também outra coisa do diretor, ele deixa claro que as personagens são sociais-democratas, tá? Ele disse, as minhas personagens, tanto na sequência, são sociais-democratas. E o que ele quer dizer com isso? É uma crítica, sim, ele faz uma crítica muito fundamentada a esse materialismo, a essas utopias e distopias. Eu acho que além da utopia, acho que tem as distopias, a própria questão das torres gêmeas, da barbárie, né, da como a sociedade decai com uma distopia tamanha, que cria um choque de civilizações, né? E a gente vai sempre muito longe, né? Só para trazer, porque eu acho que a gente vê as coisas muito de um viés muito nosso, muito brasileiro, aqui, muito ocidental, né? Peraí, Adalberto, deixa alguém te ver. Materialismo histórico ou do materialismo capitalista? De qual dos dois? Porque estão os dois presentes. Do materialismo, eu prefiro não falar nessas terminologias. Não entrar muito na como é que é? Rotulação muito, né? Eu gosto muito de deixar a provocação no ar, entendeu? Eu uso material, eu não gosto de falar de capitalismo, porque eu não acho, Adalberto, não tenho uma concepção de que o capitalismo seja esse monstro todo e esse mal todo. Se nós escolhemos isso como mal necessário, a gente está vivendo isso. Agora, é justamente isso que ele traz, as sociais-democracias. Não é todo mundo que viveu a utopia e a distopia. Por exemplo, é só ir aqui no Uruguai, que é a maior democracia das Américas, e que é uma social-democracia. Porque a gente sempre vai lá para a Escandinávia, né? Eu poderia citar a Dinamarca, que tem uma série que está fazendo a lição de casa, o maior IDH de desenvolvimento humano do mundo. A gente sempre vê, pelo nosso viés brasileiro, nós somos um país extremamente... Ali no Uruguai, gente, os apartamentos dormem com as portas abertas. E confiança entre as pessoas é um índice de felicidade. Isso é social-democracia. Nós vivemos um país... Nós somos uma espécie violenta. Quando eu trago materialismo, eu trago isso, acho que dá esse choque muito grande. Nós somos uma espécie violenta e, além disso, vivemos num país extremamente violento. E a gente tem um modelo americano, que a gente copia muito, norte-americano, o Canadá copia um pouquinho. Aquele hospital é real, eles pegaram um hospital desativado para fazer aquilo ali. Eu queria trazer só essa pequena contribuição de um viés social histórico, entendeu? Que é sempre uma coisa que eu trago muito aqui, sabe? E eu prefiro não rotular esse materialismo como
terminologia científica, alguma coisa assim. Eu prefiro chamar, digamos assim, então, o capitalismo de materialismo, que eu acho que é o que nos sufoca e nos mata. Fala, Jorge. Tá? Pode falar, Jorge, agora. Fala, Jorge. Tá com o microfone Vamos desligado, ver, ó. sabe? Ah, pronto. São os dois materialistas dos dois extremos, né? Materialismo histórico de Marx e o materialismo capitalista de que é consumo. Então, para mim, o afeto escapa dessa e percorre toda a história, né? Que eu acho que acaba sendo o que dá significado a todo o filme, tá certo? Então, eu vejo muito mais desse viés do que do viés da crítica. Tudo faz parte, tudo alinhado pelo Não, afeto. eu concordo, Jorge, em gênero, número e grau com você. E eu trouxe até antes aqui, eu digo, você está falando, a gente está falando a mesma língua. Eu trago sempre a coisa do. Para mim, tudo permeia o afeto. A única forma da gente terminar com isso tudo, eu trago isso, e eu tenho falado sobre isso insistentemente em todos os lugares, nos grupos presenciais que eu participo. E é uma coisa que, assim, eu noto que as pessoas têm uma reticência, elas mudam de assunto, elas não querem falar sobre isso, entendeu? Eu percebo isso, Olha, assim, uma sabe? outra E eu coisa que digo, não foi dito aqui, afeto, 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 é afeto, É é compaixão. flor, é ver, É compaixão que a gente tem que a ter. incapacidade de ver que aqui em fala São disso. Paulo a gente tem a orquídea brasileira nas ruas, que é a pata de vaca. Isso é afeto, gente. As patas de vacas em São Paulo estão floridas. Vamos começar por aí. A gente está perdendo a nossa capacidade. O zumbi, a Cláudia, eu vou pegar o gancho da Cláudia ali que eu estava querendo falar, daí não quis ser intrusivo, que você falou que não se faz rito. Olha as patas de vaca caindo, isso é rito. Por que não se faz Lindo, rito? chiqueza Porque se amarela. consome. É o que os psiquiatras estão chamando isso já há uns 8 anos. Isso é terminologia deles e os cientistas sociais, não é minha, de zumbis sociais, é uma terminologia moderna, está nos livros, porque é assim, ó, o zumbi faz o quê? O zumbi não se faz rito por quê, Cláudio? Porque o zumbi não faz rito, o zumbi só é compulsivo, é esquizofrênico. Espera Desculpa, lá, congela aí, já me Adalberto. emocionei. Mas Já me vamos emocionei. lá, nós estamos no hospital ali, que ali também não ia acontecer nada. O cara ia morrer, esse filho ia ficar lá, eles iam brigar, iam se distanciar. Pode falar, Dirce, pode falar que você não estava falando. E Renê também, pode falar também. Te cortei, já passo para você, Maria Augusta. Fala, Dirce. Olá, obrigada, viu? Estou aqui pela primeira vez, muito feliz. Bem-vinda. Não, Bem-vinda. eu acho que não é afeto, não, é que a gente precisa de compaixão. Eu gostei tanto do filme quanto do livro. E uma coisa que fala logo no início, quando vocês colocaram o conto e o filme, que está escrito lá, que fala sobre a interrupção de um sonho. Então, acho que nos dois casos tem a interrupção de um sonho. Ele mesmo diz isso. E ela também, eu acho que a solidão da Maria é muito profunda. Eu acho que o conto me deixou mais sofrida. O outro, eu achei que ele conseguiu, no final, ele teve afeto, né? Também, pela compaixão. Eles se uniram para ajudá-lo, mas a Maria, tadinha, ela só tinha o Júlio e esperava por aquele homem todo dia, ele existindo ou não. Então, o conto me tocou. Aí, já que ler um pedacinho, vou ler um pedacinho de um livro que eu estou lendo, que fala o seguinte, que eu acho que isso que falta na vida da gente hoje, nesse materialismo, seja ele qual for. Diz assim, milagres por todos os lados. E ainda assim, precisam de elogios para se manterem felizes. É o mundo que a gente vive, né? Então, eu acho que até isso tem um significado, até isso, ele falando, né, que ele não deixou nada, eu penso assim, mas é porque a gente está sempre querendo conquistar, ter o nome, né, tem que ter um grande nome, mas é tão bonito a gente viver o dia a dia, eu acho que a velhice tem que dar isso para a gente. Vamos viver o dia a dia, é tão gostoso, porque os milagres estão aí acontecendo e a gente não percebe. Eu acho que o que faltou, principalmente, a Maria era muito sofrida. Eu acho que muito difícil, mas o Remy, ele conseguiu, né? Por causa da afeto, não acha? O que o Jorge falou, o Remy conseguiu, mas porque ele teve uma rede de afetos.
Eu acho que Então, eu exatamente. totalmente nisso. E a pobre da Maria ficou um afeto muito, né, sofrido ainda, eu acho. Amei o conto. Obrigada. Obrigada, Dice. Maria Augusta, pode falar. Voltando ao filme, eu acho que o tema vida, ele é muito importante. Realmente eu não me lembro, acho que a Diva falou sobre rede de afetos, porque no final, a filha do Remy diz para ele assim, ela diz pela internet, né? Que ela herdou do pai o apetite de viver. E quando ele está morrendo, a Louise, que é a esposa dele, ex-esposa, ela comenta no começo do filme ela se mostra ressentida ele enquanto marido, não como pai. E no final ela diz assim, ela diz que ele foi o homem da vida dela, o homem da minha vida, ela diz. Uma outra coisa que eu achei muito interessante e que tem muito a ver com essa rede de afetos que a Diva falou, é que no final do filme, a Françoise Hardy, ela canta a música Amitié, que eu fui ver a tradução, e é muito bonito, que ela diz assim, muitos dos meus amigos vieram das nuvens com o sol e a chuva como bagagem. Eles fizeram a estação das amizades sinceras, a mais bela das 4 estações da Terra. E só para concluir a minha fala, eu não vou comentar, eu só vou fazer uma referência ao filme O Último Azul, que foi comentado, porque nesse filme tem também uma idosa, a Teresa, de 77 anos, que, com essa idade, ela quer viver, ela toma, vamos dizer assim, as rédeas da situação. E no conto da Lígia, que eu achei maravilhoso, tem uma fala também que eu acho que demonstra muito essa conscientização da mulher enquanto idosa, porque tem um trechinho que a Maria Leonor diz assim: ó Senhor, chega de cama, amante não. Tanto cansaço, um cansaço que vinha de longe, tanta preguiça. Ter que entrar novamente na humilhante engrenagem do rejuvenescimento. Que mão de obra! Era alto demais o preço para escamotear a velhice, neutralizar essa velhice. Até quando? Por favor, quero apenas assumir a minha idade. Posso? Simplesmente depor as armas. Coisa linda de se dizer e fazer. O tempo venceu. Acabou. É isso. Obrigada. Muito bom, Maria Augusta, muito bacana. Isso mesmo, essa Lígia. Posso falar uma coisinha? Eu queria polemizar um Pode, pouquinho, tá? Peraí, Chico, só. Pode falar, Diva, já te passo a palavra, Chico. Que a Maria Augusta falou da música da Françoise Hardy, sobre a amizade, né? Eu fiquei pensando, esse filme ele faz um resgate muito importante da amizade, porque eu fiquei pensando que privilégio ter amigos, porque parece que nesse encontro aí desses amigos, aí o Chico tinha falado da questão do tempo, né? Do tempo que encurta, o tempo encurtou, parece que não passou tanto tempo assim entre o tempo que eles se encontravam e o tempo presente que eles estão ali, né? Então, acho que mostra esse privilégio mesmo de ter amigos. E aí, só um elogio, Cláudia, a esse trabalho que você faz na confraria. Hoje, o Adalberto falou, mais cedo eu estava conversando com uma pessoa que eu conhecia aqui na confraria. Então, eu acho que esses laços de amizade, eles são fundamentais, especialmente nessa fase aí da vida, onde todo mundo some, as pessoas vão morrendo, os filhos somem, tem vidas, tem coisas, enfim, né? Então, eu acho que esse resgate da amizade que esse filme traz
que tem o afeto, claro, embutido nessas relações, é muito importante. Eu Obrigada. quero colocar, Que eu quero lindo, colocar Diva. lenha na, Obrigada, Também, Diva. né? Foi muito bem eu escolhido. quero colocar lenha na fogueira, porque a gente está falando aqui de compaixão e de afeto, né? Chico, eu coloco a gasolina, tá? Tá. Sim, vamos lá. Porque, na Dalberto, realidade, é o sossega um seguinte, pouco aí. e eu sinto que a gente toma um pelo outro, tá? E a compaixão, na realidade, é um sentimento, sim, é claro, que eu sinto em relação ao outro, mas a partir da vida do outro, não sou eu que estou em questão. Há uma comoção, me comovi, me senti afetado ali, vamos dizer assim, por aquela fome, miséria, o mendigo que pediu esmola. E afeto não é compaixão. E nem acho que nós estamos precisando de compaixão. Nós estamos precisando, sim, de afeto. Agora, o que é o afeto, no meu entender? Afeto é potência da vida, é a força vital da nossa existência. Tá? Mas onde está o afeto? Qual é a relação nossa com o afeto? O afeto está em cada um de nós. Eu não preciso de você, nem do governo, do país, seja lá o que for, para desenvolver o afeto. É lógico que o afeto em si já é uma comunidade, ele já é socializante. Então, quando eu entro em conexão com essa potência que não, eu nem tenho essa potência, ela me atravessa, ela me toca. Eu já estou dentro da sociedade, eu já estou no social. Queria só colocar isso, porque, para mim, isso também está muito na linha do meu estudo. Legal. Obrigada, Chico. Obrigada. Chico, Ana estava falando, Chico, eu Ana. nem vou botar a gasolina, porque você já botou a lenha e a gasolina, tá? Então, fica quietinho. Lindo Tá esse bom, filme, Adalberto, Cerejeiras tá em Flor, bom. aqui a Solange falando, gente. Cerejeiras em Flor, lindo filme, maravilhoso também. Ana, você estava falando, Ana? Não. Não, eu vi alguém falando aqui. Ah, Renê, você quer falar mais alguma coisa? Não, nada? Bom, gente, é isso? Eu quis falar só que o tema, a música tema foi muito bem escolhida para o filme. É isso que eu queria comentar. Eu acho assim que uma coisa que não foi dita. Espera só um pouquinho, Adalberto. Eu acho que tem alguém com microfone fazendo microfonia aqui. Peraí, deixa eu ver o que é. Tem alguém com microfone? Não sei. Bom, enfim, eu acho que uma coisa importante que foi o legado que ele deixa para a Nathalie. A Nathalie estava indo embora, né? Ela estava lá, como ela fala o negócio do dragão, que é cavalgar o dragão, né? Que ela pede para ele para você sentir isso aqui, porque todo mundo busca isso aqui, né? E ele vai comparando aquilo e ela estava se entregando, né? Ele está tentando se agarrar à vida e ela se entregando para a morte, do contrário. E ele salva ela disso. Ela é a ponte dos dois. E ela cresceu junto com o Sebastian, com o filho, e ela passou por uma outra experiência. Né? Ela assistiu essa mãe, né, trazendo vários homens, e aí tem essa coisa da sexualidade da época, que era algo. Era da época, era uma coisa impressionante, aberto, era aquilo mesmo. E não se tinha essa coisa, o filho ali, esse distanciamento. Então, e essa coisa também dele olhar para esse filho, eu acho que ele tinha uma coisa, esse filho, ele realiza, independente do que for. O filho era um cara que tinha realizado. E esse filho também ensina ele, né, de alguma forma, a entender que ele também deixou um legado, através desse amor que se estabelece ali. Agora, Maria No final, ela se apaixona pelo filho. E ele é tão bonita essa cena que ele vai embora, e ele vai embora não sabendo se ele tem que ir embora. Não, e ela joga ele para a escada, ela tipo, vai embora, não fica aqui. Vai embora. E a menina que fala que não ama ninguém, que está constituindo uma família, que não existe amor naquela relação, né? Que ela só está com ele porque ela está com ele, ela dentro do avião ela fala que ama. Maria Elizabeth, pode falar. Tá sem o micro, ativa o microfone. Tá com o microfone desligado. Não abriu ainda. Não abriu. Mexe embaixo, Elizabeth. Eu não consigo ativar, dá que pena. Vê se consegue abrir. Não?
Tenta, vai mexendo embaixo, quando você abrir, eu te passo a palavra. Quem, desculpa, Adalberto, está falando? Não, só queria dizer assim, ó, você falou antes, você não falou da Lídia ainda, mas imagina, eu não saio daqui sem falar da Lídia. No meu caso, com ela né, antiguíssimo. Não, eu vou chover meio um pouco no molhado, mas que eu estava pegando o gancho antes e outras pessoas precisaram falar, e eu não quis ser indelicado, né? Daí deixei o gancho no ar. Mas eu já ia falar naquela parte que eu estava falando ali da questão da nossa sexualização. Eu acho que o ser humano é uma espécie muito voltada à própria genitália, à própria sexualização. Embora esse seja um assunto tabu que as pessoas não queiram abordar, e daí eu estou chovendo molhado, porque eu já estava trazendo isso. Mas aquele início do conto, eu acho a Lídia ardilosa. Ela diz que as mulheres são ardilosas e os homens desconfiados, logo em seguida, antes dela botar ele para dentro de casa. Mas ela é ardilosa, como se as mulheres são ardilosas, é metalinguagem, porque ela é ardilosa ali também, né? E ela, aquele início ali, olha só o quanto, falando em metalinguagem, a gente está, né, falando desse assunto. O afeto, se afeto permeia tudo, a enroleira daquela mulher, os questionamentos que ela faz internos para colocar aquele homem na vida dela. Se as relações são permeadas por afeto e sem essa violência intrínseca ao ser humano, a gente não precisa. A minha forma é que me afetou, tá? Não estou dizendo que eu estou certo ou estou errado, mas como eu estou trazendo como conto me afetou, já que a Cláudia pediu isso, e não fazer uma análise, trazer o conto de volta, relatar o conto aqui, né? Como aquele início ali me afeta nesse sentido, que me fez pensar sobre isso. Daí até ela botar ele para dentro de casa, né? E dizer, eu tenho as minhas intuições, o que permeia aquilo ali. Se nós somos uma espécie voltada para o afeto, vou chover muito nesse molhado, muito, e vou trazer sempre isso, nós não precisaríamos disso. As zebras, eu vou trazer, vou citar para vocês, as zebras vivem em membros, são 1000 membros, os grupos, durante uns 40 anos, é o tempo de vida média dos equinos. A maioria desses membros são os mesmos, porque eles permeiam pelo afeto. Os suricatos vivem membros de 300. Quando são as fêmeas que são coletoras, quando as fêmeas saem para coletar, as outras cuidam dos filhotes, que deixam os filhotes, para elas irem fazer a coleta. Tá? Isso é afeto. E eu vou terminar só dizendo assim, ó, olhem, é a minha forma de trazer afeto aqui, tá? A orquídea brasileira, que é a pata de vaca, em São Paulo é a capital que mais tem pata de vaca nas ruas, é um rito. Façam esse rito, quem sair na rua. Olhem as orquídeas brasileiras floridas agora. É a minha contribuição de afeto. Tá lindo mesmo. Adalberto, Tá lindo, Adalberto. deixa eu fazer uma breve fala do porque eu aprendi isso com Spinoza, o afeto, né? Porque também, para mim, afeto era sentimento e tá tudo certo, né? Aí se embola com a emoção, e o Spinoza não, diz, não, o afeto é potência. Mas que potência é essa? É a potência de afetar e de ser afetada pela potência do outro. É uma relação entre potências que permeiam todos os seres, inclusive a pedra, a árvore, a orquídea. Você citou um exemplo fantástico. O que é o afeto, por exemplo, um exemplo bem concreto? A orquídea e a abelha, que são dois seres que têm uma formação completamente diferente. Um é animal, outro é vegetal. Entende? Só para agregar de uma maneira bastante consistente o que é realmente o afeto, lógico, na linha do Spinoza, que para mim mas é uma demais. relação, mas você veja bem, eu trouxe uma palavra ali, é uma relação de altruísmo, Chico. Não é uma relação predatória. Não, E claro é o que que a não. gente está precisando. Uma É o que a troca gente, também. você É uma resumiu troca. tudo. É uma Ana, troca espera só um pouquinho, altruísta. dois. Espera aí, É dois. composição. Ana, É só um pouquinho, composição. Chico. Fala, Ana. Fala, Ana. Sim, voltando ao filme em que ele mantinha aquela distância com os filhos, né, cada um para o seu lado, mas no final as cenas que eu achei lindas, ele abraçando, né, o filho, eles dois se abraçando, e também alguém já citou, acho que Maria Augusta, não me lembro quem citou, as lágrimas também quando ele recebe aquele vídeo da filha, né? Quer dizer que ali parece que houve uma reconciliação, não é? Eu achei bem bonitas as cenas. Ele se abraçando o filho e também com lágrimas nos olhos quando ele vê o vídeo, né? Da menina velejando
Então, ali houve a reconciliação, não é? Que ele era distante, e eu achei bem, digamos, chocante, emocionantes essas duas cenas do abraço, né? Ana, me acabei de chorar ali com aquela menina falando, aquele mar, que ela É. começa a falar, que do E ele chorando, né? Nossa E Senhora! também os dois se abraçando, aquela cena também é muito bonita, né? É onde ele abraça o filho, mas aí, então, isso tudo, este filho que traz. Fala, Maria Augusta, pode falar. Eu preciso falar uma coisa com o Adalberto. Pode, vai. Adalberto, amanhã, assim que eu acordar, eu vou olhar as patas de vaca com outro olhar. Porque aqui onde eu moro, eu planto muitas, mas muitas orquídeas nos troncos das árvores e eu não faço nada. A natureza toma conta. E tenho patas de vaca também. E talvez eu nunca tenha olhado com um olhar tão especial como eu olho para as outras orquídeas. Amanhã você pode ter certeza, hoje não vai dar mais tempo que já vai começar a escurecer, mas amanhã com certeza. E ainda vou lembrar de você. Olha, não me faça chorar, Maria Augusta, porque eu sou chorão e intenso e emotivo, e se eu te afetei, nossa, queria te abraçar. Okay? Ah, que Muito obrigado. bonitinho. Gente, é esse o grande lance da troca, gente. É uma coisa, essa coisa de poder abraçar o outro independente e aceitar o diferente. Essa coisa da zebra, de fato, é aceitar o diferente, trazer. Gláucia, pode falar. Eu queria falar só mais um pouquinho da Nathalie, porque uma coisa que me chamou muita atenção é que eu entendi ali no finalzinho que ela estava participando de um programa, eu acho que para deixar de usar as drogas, né? E aí eu me lembrei do diálogo, um diálogo que ela tem, que ela pergunta se Remy está com medo, e ele falou, claro que ele está com medo, porque ele ama a vida. E aí ela perguntando o que é que você gosta, ele falou das coisas, né? Vinho, tal, tudo que ele gostava. E ele falou que ninguém sabe o que vai acontecer, enquanto a gente é jovem, a gente não sabe. Mas ele falou, mas eu sei o que vai acontecer comigo. Então acho que ela pensou nisso, né? Porque ela ainda tinha ali a escolha, né? A fazer, que ela é muito jovem ainda, então ela ainda tinha uma escolha a fazer. Eu achei bem legal isso. Essa cena é ótima também, porque ele fala para ele que ele não pode mais tomar o vinho, ele não pode mais ter as mulheres, quer dizer, aí quando ela fala, você não está, você está com saudade do que já passou e aquilo não tem como voltar. Ela também traz ele para uma outra realidade ali. Agora, o Denis Arcand esse filme, O Testamento, todo mundo viu O Testamento aqui? Quem não viu, gente, está na confraria. Não vi ainda. Ai, assistam, está na confraria, basta clicar lá. É uma obra, para mim é o terceiro da trilogia. Eu acho que é uma continuação, porque é uma coisa tão também sobre a velhice, sobre essa coisa do cancelamento, da gente se sentir apagada, sobre a etaridade, sobre essa mudança de costumes, essa coisa que também que ele traz nas invasões bárbaras. Mas é muito bacana. Mais alguém, gente? É como uma autoria mesmo, né? Como se fosse uma temática característica dele, né, Cláudia? Não, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Adalberto, depois me manda essa coisa da entrevista. Eu não achei entrevista, eu me lembro que eu li há muitos anos, na Veja, eu li lá atrás, quando o filme foi lançado, depois eu não achei mais. Cláudia, como sempre, eu busco os sites internacionais, tá? Tá tudo em inglês, tá? Eu lembro que outras vezes aqui eu já trouxe, eu sempre friso isso, entendeu? Eu posso mandar a tradução para você. Daí, se você prefere, Coloca posso no grupo, botar lá no Adalberto, que a grupo, gente dá um entendeu? jeitinho de Coloco no traduzir. grupo. Tá. Eu posso É mandar bacana. traduzido já também, tá? Mas, gente, é muito bacana, muito. E essa coisa que a gente está fazendo, isso que nós estamos fazendo agora, de poder trocar informação, de poder falar, de poder ouvir o outro, de poder dar as mãos nesse processo, né? Voltando para a Lígia, também, que essa coisa que o Adalberto trouxe, essa coisa da idade, né? E do desejo. Eu acho que aquela mulher tem desejo, tem vida dentro dela completamente. E acho interessante como algumas pessoas não acreditam na figura do Júlio. Eu acho que o Júlio, de verdade, ela não criou. Eu acho que o Júlio existiu, de fato. Acho que, de repente, quando ela depõe as armas, né?
ela consegue trazer essa pessoa para a vida dela. Acho muito bacana o conto. Meu Deus do céu, um dos melhores para mim, um dos melhores. Ele mexe muito. Maria Elizabeth conseguiu abrir o microfone? Não conseguiu. Ah, que pena. Não conseguiu. Ah, você escreveu. Cadê? Deixa eu ver. Alguém viu? Peraí. Eu não vi. A minha primeira vez aqui está para Ela quer ter acesso aos escritos do Francisco. chat, é isso? Sim, no chat. Você clicar em algum. Eu não sei lidar com o celular, eu estou no computador. Eu não consigo, não consigo ajudar. Mas mais alguém fala. Ela pede para ter Cláudia? acesso aos Quer ter estudos do acesso aos Chico. estudos do Francisco. Então, Isso. esse texto que eu li hoje, ele É está isso, Elizabeth? Peraí, é isso? É do Francisco, ela quer ter acesso aos seus estudos, a Elizabeth. Ouviu, Então, Chico? esse texto que eu li hoje está no Telegram, já está lá. Ah, o Telegram é um canal da confraria. Peraí, Chico. É um canal da confraria que basta entrar no site e que todo mundo pode ter acesso ali, tá? Então, os meninos cuidam. Eu não consigo entrar, quer dizer, mas eu sei que aquilo movimenta muita coisa, é que eu não consigo. Vira muita informação e aí, pessoal, enfim, acabei perdendo o contato, mas pode entrar. A Aninha, cuidar aqui, a guardiã da Aninha que está com a gente. Mas é uma delícia a gente poder estar com vocês. E podem falar, mas tem mais um tempinho, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Ana, fala, Ana. Aninha. Oi, Cláudia. Boa tarde, pessoal. Estava um pouco meio sumidinha, mas hoje eu consegui entrar. Não, é só sobre o filho, né, o Sebastião, né, eu sei que muita coisa já foi falada sobre o filme, mas eu acho que qualquer um de nós, né, vendo o pai ou um familiar nosso no hospital daquele, num corredor, doente, acho que a gente poderia nós faríamos o que podíamos, né, para tirar ele daquela reação. Então ele aluga aquele andar todo, né, e tenta fazer com que o final da vida do pai seja um final digno, né? E ter um pouco de dignidade no final da vida dele. Então ele move montanhas mesmo, ele compra, ele suborna, né? Ele tenta falar com o pessoal do sindicato, passa por cima da força policial, né? Sindicato é a coisa mais corrupta no filme, que é engraçado aquilo. O policial também, né? Então, é bem isso, né? Mas tenta ver, né? Se a gente tivesse um parente nosso, um pai, alguém que a gente ama num hospital, num caos daquele, né? Passando necessidade. Eu acho que qualquer um, no meu caso, acho que eu faria a mesma coisa que o Sebastião. Eu acho que eu Eu compraria fiz muita coisa lá com o Tatá, mas era chocolate. Eu levava chocolate para o enfermeiro, todo dia eu comprava, eu chegava lá com uma caixa de garoto e ficava distribuindo. O Tatá podia comer, não? Não, o povo, para o povo, claro. O Renê, pode falar, Renê. Não, eu vou falar primeiro, depois ela. Ana, Eu fala, queria Ana. primeiro você falou do negócio de comprar aí, se tiver um parente no hospital. Meu irmão ficou aqui hospedado, não, ficou na UTI um mês e dava ansiedade e tudo, mas eu ia todo dia, levava uma caixa de chocolate garoto, dava para a enfermeira, dava para as técnicas, para a faxineira, porque aí eu ficava lá mais tempo do que o horário permitido. Dava meu jeito. E à noite, entrava de noite, que não podia ir. Mas o que eu ia falar não era isso. Eu queria sugerir um outro filme para algum momento, não sei como é que está a sua lista, como é que são os critérios, que é dentro dessa linha, o filme do Costa Gravas, que tem um título horrível, A Bela Vida, mas, na verdade, É o Último Suspiro, Ana. Exatamente, a tradução seria o Último Suspiro. Então, deixa eu falar uma coisa sobre isso. Eu não posso pegar filmes muito atuais. Eu até tenho o link dos filmes, tudo. Mas se eu coloco os links atuais, eles me bloqueiam. Então, eu tenho que esperar passar um tempo, os filmes irem para o streaming e ficar um pouco mais populares para poder. O que queria falar? É isso, Renê quer falar também? Não, hoje não.
Tá bom. Tá bom, tá bom. Ah, Tá eu bom, não sabia disso. É bom saber. É. mas também não posso colocar. Eu só posso colocar depois de um tempo, senão eles me bloqueiam. Eu sou um pirata aqui, tem que ficar me proteger de Ah, alguma forma, tá ah, bom? Obrigada pela participação, meninas. Mais alguém, gente? Ainda tem um tempinho? Tempinho. 5 Então, minutinhos. eu vou fazer uma fala bem breve a respeito, né? E o Adalberto falou muito, eu achei legal. Depois o outro companheiro retomou a questão da materialidade científica, histórica, enfim. Mas eu quero falar um pouco, rapidamente, sobre a questão da matéria, e que está nesse texto que eu li hoje. Matéria e espírito são diferentes, são distintos, mas eles não existem separados um do outro, né? Pelo menos enquanto nós estamos vivos. Enquanto nós estamos vivos, a matéria se relaciona e existe para o espírito, né? Que no caso aí é o tempo, né? Dentro da filosofia. E o espírito vive em função da matéria. Então é preciso tomar muito cuidado, e quem resgatou isso, em grande parte, foi o Spinoza, em que ele traz o corpo, ele valoriza o corpo para chegar ao espírito. É fantástico, né? E isso foi um ganho enorme, porque historicamente havia, e ainda há entre nós, uma crítica muito grande ao corpo, do tipo, o corpo é o, como é que é? É o túmulo, né? Da alma, tipo isso, né? E, no entanto, não, a matéria é fundamental. O problema é que nós estamos perdendo essa composição, isso que eu queria colocar. Mas é fundamental valorizar a matéria, valorizar o corpo, sim, na composição com o espírito. Só isso que eu queria colocar. É isso, gente. Mais alguém? Gleice, pode falar, mas você tem que abrir seu microfone, Gleice. Pronto. Abriu. Não, eu só gostaria de fazer uma pergunta, porque é a primeira vez que eu faço parte aqui do grupo, né? E eu não sei bem como funciona. Esses filmes que vêm aqui para discussão, para assistir, você manda um link para se assistir esses filmes? Boa, Gleice. Então, entra no site da confraria. Se você receber o link para estar na reunião, você está no site. Entra no site, digita Confraria das Lagartixas e você entra lá. Os filmes estão todos lá, os contos, os filmes, está tudo lá disponível. E a Lucimar também está aqui falando que o link do grupo do Telegram também está no site, tá? Gleice, então, entre no site, digita Confraria das Lagartixas, que você vai chegar lá, você vai ver todos os filmes estão lá. Ai, que beleza. Tá bom? O filme e o conto. Então, vocês não têm necessidade de locar e nem de comprar o livro, tá? O material de apoio encontra-se no site. Só não pode falar para as pessoas, senão qualquer hora eu vou presa. Já temos o filme do mês que vem? Não entendi. Desculpa, Mônica. Já temos o filme e o conto do mês que vem? Temos um filme para o mês que vem. Eu conto ainda, eu estou na dúvida entre um e outro, mas eu tenho um filme que eu amo de paixão, que é bem atual, que é o do Paolo Sorrentino, que é Partenope, que é maravilhoso, maravilhoso. Gente, é uma coisa assim de tirar o fôlego. Ele captura a gente com a alma, aquele cara. Ele é maravilhoso. Vai estar lá, espero, porque já está no streaming. Leila pode falar, bem, fala. É só uma pergunta, Cláudia, a respeito do Clube do Livro lá. A gente parou de ler o livro? Não parou, mas nós vamos retomar no Clube do Livro o ano que vem. Esse ano, o ano que vem a gente retoma. Tem muita coisa acontecendo e eu não consegui retomar. O Clube do Livro, para quem não conhece, a gente adota um livro e lê juntas o livro. É uma delícia também, mas a Casa Frida, para quem está novo também, podem anotar, a Casa Frida, eles estão discutindo uma biografia da Clarice Lispector, que é uma delícia também, eles estão lá no Benjamin Moser, e está bem devagarzinho, eles trazem o conto e um pedacinho da biografia da Clarice, e aquilo está numa efervescência, delícia participar, é um grupo de psicanalistas que fazem parte desse processo, e é muito bacana também. Então, a gente não está ainda, mas vai tomar o Clube do Livro no ano que vem. Mas o próximo nós vamos com a Partenope,
que é do Paulo Sorrentino, e é claro que eu não tenho como deixar de lado, porque para mim ela é a Clarice Lispector pura, menina, impressionante. É a história de uma menina do começo da vida até o final da vida, que é uma obra-prima. É do diretor da Grande Beleza, não sei se vocês já assistiram, da Juventude. Chico falou em Spinoza, que influenciou tanto a Clarice também, não é? Pois é, Clarice ia lá. Mas o Chico, a gente precisa puxar a orelha do Chico para ele ler. Ele vem aqui e traz essas coisas, ele só assiste, mas ele está me devendo ler os contos. Olha lá, Adalberto, pega ele também, Adalberto. Como ele pode largar essa obra-prima da Me outra coisa, deixa o quieto. Ô, Penélope é Cláudia, bem hoje eu recente, jurei que eu só escutava. Hoje eu jurei que eu só Mentira, você está escutava. Não estava me sentindo muito bem. falando. Me deixa quieto, tá? Não, eu só Fala, queria falar Nádia. uma o coisinha, já eu pego Partenopê os é ganchos da Cláudia. recentíssimo, Ah, hein? Você perdão, cuidado. Mas ele está no perdão. streaming já. Já está no streaming. Eu acho que eles não vão me bloquear. Se Só- bloquearem, vão ter que... Oi, fala, Adalberto, desculpa. Eu só queria pegar eu pego os ganchos da Cláudia sempre, né? Porque ela não me deixa quieto. Só queria falar que, como o filme é uma trilogia, né? Para você ver como eu vou chovendo molhado, mas talvez as pessoas já tenham percebido isso. Mas a questão do conto, como Clarice e Lígia são autoras que não têm escritas diferentes, têm estilos diferentes, porém, como casa, você falou uma coisa antes ali, como casa o conto anterior com esse conto agora, porque aquelas duas embarcando no trem tinha uma pulsão de vida ali, né? E a possibilidade de embarcar num trem, a gente até comentou isso no encontro anterior, né? E agora você falou dessa mulher ali, como ela tem uma pulsão de vida também, né? Como casa, a possibilidade de entrar no carro e se dirigir, ou entrar no avião e há um avião, um trem, um carro para ser pego, né? Enquanto houver um avião, um trem, um carro, né? Há a possibilidade, né? Ou um barco, como a filha do Remy, né? É a vida em movimento, gente. Isso é o que é o lindo da confraria. Olha, prazer estar com vocês. Obrigada Ô, pelo Cláudia, carinho. só uma coisinha Fala, mais. Ana, fala. O Sorrentino abriu o Festival de Veneza, que está sendo realizado agora com o filme La Grazia. A Grácia, eu vi. Ele está concorrendo ao Leão de Ouro. Estou aqui, a Ele luz abriu o torcendo por festival. E a Fernanda Torres é jurada do... É jurada, eu vi. Maravilhoso. Estou louca para ver, mas enfim, é uma delícia essa coisa da sétima arte, é uma delícia estar com vocês, é uma delícia poder trocar. Desculpa a mudança do formato do grupo, mas às vezes eu estou lá, invado para poder tirar, para poder trazer as pessoas para poderem falar também, que eu acho que isso é o grande da ciranda, né? É excelente, excelente. Soltar a voz e falar e discutir, ter outras ideias. Eu fico um pouquinho de voeira aqui, vendo a casa de vocês, vendo a história de vocês, vendo a Ana Amélia e a Renê lá numa discussão ferrenha lá atrás, uma delícia, a Mônica trazendo gente nova. Esse tem um número aqui que você que começou hoje, que a Mônica te trouxe também, gente nova, a Marisa trazendo, né, a Gleice, enfim, pessoas antigas, e a gente se conectando. E esse é o grande, né? É poder. Vou na Clarice, vou na Lígia de novo. E a Lígia, com aquele final, tem que falar daquele final, que ela fala da mãe, que não queria dormir, né, Ana? A história do Boa Noite, não quero dormir, porque tem sempre uma festa acontecendo em algum lugar. Que coisa! É a vida em movimento, gente. Então é isso. É uma festa, a vida é uma festa, e a gente tem que agradecer. Obrigada pelo carinho, vocês me emocionam muito. Fico muito feliz de estar aqui. E eu cresço e enriqueço muito a cada encontro, tá? Leila, obrigada, querida Chico, menina Ana e Renê, obrigada, Aninha, Maria Antonieta, querida, Adriana, Maria Augusta, Diva, Dice, Mônica, beijo para você, beijo, querida. Olha, gente, Adalberto, uma delícia estar com vocês. Obrigada pelo carinho, Regina, pela presença, por estar junto, tá? É o grande da vida. Tá bom? Tchau, Cláudia. Beijo. Tchau, gente, obrigada. Tchau, obrigada a você, Cláudia. Tchau. Tchau. Tchau.